Olá, queridos amigos, estudiosos do livro Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos fazer a apreciação do capítulo 21, tá? Que é um capítulo que nós estamos vendo o retorno do Paulo da sua terceira viagem, e ele está retornando lá para aquela região lá da Galileia, Cesareia, por ali. E ele vai voltar parando em vários portos e visitando as comunidades que ele já havia fundado, né? Agora ele está mais assim recolhendo os louros, né? Porque ele vai voltar parando e ao mesmo tempo se despedindo, como já começou a fazer no capítulo 20. Né? Ele já tem a percepção que talvez não volte a ver essas pessoas nunca mais, pelo menos não nessa encarnação. E aí ele, além dele ter essa percepção, ele vai ser também avisado pelas pessoas com as quais ele convive, né? Então, eu vou ler porque são muitos detalhes, tá? E se eu for contar só de lembrança, eu vou pular muita coisa. É interessante vocês acompanharem toda essa epopeia. E aconteceu que, separando-nos deles, repara que vai ser tudo contado nós nos separamos, então, primeira pessoa do plural, né? O Lucas está lá fazendo isso também. Navegamos e fomos correndo caminho direito e chegando a Cós, um porto, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Há quem diga que o Lucas goste muito dessa coisa de navegação, mas na realidade o mais provável é que tinha um diário da viagem, né, e de onde parou, e que o Lucas, aí era até fácil porque era só ele anotar, porque ele está fazendo essas etapas. Mas quando ele não fazia, que ele sabe aonde parou, quanto tempo ficou, provavelmente ele teve acesso ao diário de rota lá do Paulo. Aí passaram por esses lugares. E achando o navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Repara que ele volta a colocar a narrativa em primeira pessoa do plural. Por quê? Porque ele está fazendo o trajeto junto. Não é um erro como algumas pessoas indicam. Ele copiou o diário e aí não percebeu. Então, ia achando o navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Porque tinha isso também, né? Os navios não eram um cruzeiro, né? Um navio de viagem. Os navios faziam mais rotas comerciais. Você que ia lá mendigar, implorar que deixasse ir junto, e fazia alguns percursos de navio, tá? Não era assim um negócio, um oba-oba, não. Tinha que ver se tinha lugar, tinha que ver se o capitão ia aceitar, né? Um monte de senões. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Tá vendo? E ainda tinha isso, né? Às vezes eram várias paradas, não porque fosse subir gente ou descer, era por causa de descarregar. E às vezes levava dias aliás, quase sempre, porque não era um porto como tem agora, que tem aqueles guindastes enormes lá esperando o navio chegar. Então começa assim, a própria navegação já era um problema. Ali naquela costa, então, parece que o vento
Aí, primeiro que depende da época do ano, vai ter o vento. O vento nessa época só pega durante o dia. Então, quando chega no final do dia, os navios todos param. Eles não vão muito longe da costa, eles vão tendo como guia a costa, até porque se acontecer alguma coisa, tá perto da costa. É um perto assim, com uma distância, né? E aí, assim, depende do vento. Se não ventar, não anda. Aí, às vezes, fica parado 2 dias. E aí, tem mais épocas do ano que não é para você andar, porque aí o problema é o oposto, aí o vento é muito forte. E aí, eles estão fazendo uma rota que é o seguinte, eles não estão passando bem ao largo, inclusive da ilha de Chipre. Por isso que ele fala aqui, quer ver? E indo já à vista de Chipre, uma coisa estranha. Vamos ver, Almeida, corrigir. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, ou seja, quando eles foram, estava aqui à direita. Quando eles estão voltando, está aqui à esquerda, que ele está indo por fora do continente e da ilha. Né? Estão indo bem ao largo para ir direto lá para Jerusalém, lá para Cesareia, para a Judéia. Navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, que aí o povo descia, né? Vai descarregar, tem que catar o dono da carga, tem que arregimentar os trabalhadores, tem que descarregar. Era no lombo de trabalhador. E achando discípulos, ali ficamos 7 dias. Aí. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho. Acompanhando-nos todos, com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Isso lá nesse lugar. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. Se despediu desse povo aí. Mas ficou 7 dias, né? Ó, 7. Ficou lá um tempo, um período de tempo que concluiu uma tarefa. Deus fez o mundo em 7 dias. Ele fechou ali um trabalho ali. Agora eles com eles mesmos, tá? Essa comunidade vai seguir sozinha daí em diante. O trabalho foi material espiritual foi fechado. E eles foram avisados. Essa comunidade tem uma ligação boa com o Espírito Santo, que inclusive eles avisaram a Paulo para que não. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Então ele vai sendo avisado. E despedindo-se. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Pronto, aí já. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, o pessoal, os pregadores judeus, ficaram lá na base, né? Ou próximo à base. Que é o caso de Filipe. Filipe é o 4º apóstolo a ser chamado segundo o Evangelho de João.
Ficamos com ele, o evangelista. E este tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por uns muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. O Ágabo já apareceu lá no capítulo 11. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então está todo mundo avisando a Paulo. Mas Paulo respondeu: O que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Então, o que a gente está vendo aí, que está tudo dito? O fato dele ser avisado não é para ele não ir. Ele está sendo avisado para ele ser preparado física, psicológica e emocional e espiritualmente. Ele, na realidade, está sendo preparado. Quando acontecer, ele já sabe que vai acontecer. E ele está falando que ele está preparado já, agora, nesse instante. Está aqui. Falou tudo. Entendeu? Porque as pessoas não estão preparadas. As pessoas estão tristes, elas são uma despedida. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Que aí ele fica com pena, chateado por causa dos irmãos que ele fez laços e gostava muito de todos. Viraram a família dele, né? Já que ele nem tinha muito contato com a família. Ele tinha contato com a família, mas não era de vivência porque ele está há décadas viajando. Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Senhor Jesus. Ele não sabe se ele vai morrer em Jerusalém. E a gente sabe que ele não vai morrer em Jerusalém. Mas ele está dizendo que até para isso ele estaria preparado. Então não adianta, viu, o sujeito fazer um estudo desse e dizer: o Paulo não seguiu o Espírito Santo, deu errado, deu ruim para ele, porque ele não seguiu o que o Espírito Santo falou. Ele seguiu tudo que o Espírito Santo falou. Porque quando não era para ir, o Espírito Santo aparecia e dizia: não. Vocês viram aí nos capítulos passados. Nós vamos ali para aquele lado do Oriente. Não é para a direita, é para a esquerda. Aí, nós vamos... E às vezes era corrigido assim 2, 3 vezes. Eu acho que eu vou para lá. Não, também não é ali. Não tem isso, gente. E está todo mundo ungido aí, do Espírito Santo. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Melhor, né? Esse caminho é sempre melhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manason, Chíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Esse daí suspeita-se que ele está lá naquele 120, lá do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando a comunidade tinha mais ou menos 120 pessoas. O Manason já estava lá, parece. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. A comunidade de Jerusalém era grande, mas a oposição também, tá? E no dia seguinte, Paulo encontrou conosco na casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali, todos os anciãos cristãos, que haviam feito a conversão. E havendo os saudado, contou-lhes por miúdo o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E ouvindo, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há de que creem,
E todos são zelosos da lei. As conversões de Jerusalém, né? Aos milhares. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que não estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Ou seja, aquele concílio de Jerusalém, que escreveram uma carta dizendo que não era necessário que os gentios fizessem uma conversão total a Moisés para ser cristão, né? Mas que apenas se abstivessem da comida do altar, comida sufocada e a prostituição, né? Por exemplo, eles não precisavam ser circuncidados. Aí, 7 anos depois que o Paulo saía para pregar, ficava anos fora. Nesse tempo, já disseram que ele estava dizendo para os judeus que viviam entre os gentios, não precisa mais seguir Moisés. A questão é a seguinte, realmente não precisava. Mas o Paulo nunca disse isso, entendeu? Até porque é muito difícil, são costumes milenares. O povo não vai largar isso do dia para a noite, né? E o Paulo nunca falou isso. Só com questão que os judeus cristãos continuassem a fazer circuncisão nos filhos, quer fazer, faz. Mas já espalharam lá que o Paulo dizia, não, joga Moisés no lixo. Coisa que é mentira. Aí, aí os caras de lá, os cristãos da Jerusalém, do caminho, faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto, o voto nazireu. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que raspem a cabeça e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que tu também tu mesmo andas guardando a lei. Ou seja, ele ia apadrinhar os 4 homens que fizeram o voto nazireu. Quando eles fossem raspar a cabeça e entregar o cabelo lá no altar, tinha um sacrifício, tinha umas despesas com relação ao templo. E ele ia pagar essas despesas, né? Como se fosse, um dote, né? Você está entregando a sua alma a Jesus, então você está casando. Está fazendo um dote de casamento e ele ia pagar, mostrando que ele continuava sendo um judeu, que professava a religião, né? Embora fosse cristão. O Herodes Agripa I, para você ter uma ideia, que não era judeu, não era cristão, aí ele assumiu lá. Quando Herodes Agripa I assumiu, ele apadrinhou, foi uma cabeçada, assim, uns 40 caras de voto nazireu, ele pagou para mostrar o respeito dele à religião judaica e ele ser aceito por aquele povo. E agora o Paulo, os principais lá da igreja estão indicando que ele faça esse ato para apaziguar lá o motim contra ele. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, nós já havemos escrito e acham por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue, da morte do bicho sufocado e da fornicação, né? Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta.
E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, que nisso começou a vir gente para a festa, alvoroçaram-se todos, e alvoroçaram todo o povo, e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo judeu, contra a lei judia e contra este lugar, Jerusalém. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Blasfêmia, né? Já criando falso testemunho. Porque, aí assim, ele explica, o Lucas, porque tinham visto com ele, com Paulo, na cidade, a Trófimo de Éfeso. O Trófimo que veio lá de Éfeso com ele, que não era circuncidado, era grego, o qual pensava que Paulo introduzira no templo. E aí o que acontece? O templo ele era feito de 3 átrios principais, que era o primeiro átrio, era aquele átrio onde todo mundo se encontrava. Os gentios podiam entrar ali, os não circuncidados. E era meio point, era mais do que a cidadezinha na cidade do interior, a pracinha na frente da igreja. Esse átrio do templo era mais do que isso. Era aquele lugar onde tinha os cambistas, onde vendiam as preazinhas para fazer sacrifício, né? Onde tudo acontecia ali. O pessoal se encontrava, combinava negócios, os homens eram contratados. É esse átrio geral, né? Que podiam frequentar também os gentios. Havia um outro átrio que era para as mulheres judias, da onde elas assistiam os cultos, porque o culto, claro que não ia poder ser assistir no mesmo lugar mulheres e homens. Então tinha o das mulheres judias, esse só entrava mulheres judias. E tinha o corpo da sinagoga principal para os homens judeus, os circuncidados e observantes. Para completar a sinagoga, tinha o altar, da onde você via, estando no corpo da igreja, as mulheres estão lá atrás, no outro átrio, e tem o Santo dos Santos, que é um aposento, né, uma cela atrás do altar, que aí esse só o sumo sacerdote que entra, que é onde é feita a divisão com o chamado véu. Que o véu, quando fala, você pensa naquele véu, um véu de cabeça fininho. Não é um véu, é um tecido considerável. Que quando o Cristo morre, o véu se rasga, ou seja, acabou essa diferença, né? Essa separação entre os homens e Deus. Você vai ter acesso às Escrituras, né? Quer dizer, não naquela época que ele foi crucificado, né? Para que até viu Martinho Lutero para traduzir a Bíblia para alemão comum, e até via imprensa para facilitar as cópias, né? E o povo ser letrado demorou aí uns 1500 anos, né? Mas o caminho estava aberto. E aí eles estão blasfemando contra Paulo, dizendo que ele levou o grego não circuncidado para dentro da sinagoga, porque tinham visto ele. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, muita gente acorrendo. E pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, que já era para matar o Paulo fora do templo, para dizer, olha, a gente não tem nada a ver com isso. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da coorte, o aviso de que em Jerusalém estava toda em confusão. Jerusalém estava toda em confusão. Tudo que Roma não gosta. O tribuno da coorte. A coorte é aquela organização
a qual pertencia o Cornélio, o centurião. Só que o centurião, ele manda em 100 soldados. A coorte chega a ter 600 soldados, né? Que são 6 centúrias. Então, aproximando-se, aí o tribuno manda na coorte. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Nada que ele já não tivesse acostumado. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra. Uns falavam a favor e outros contra Paulo. Mas como nada podia, uma gritaria danada, né? Mas, como nada podia saber ao certo, o tribuno, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Bom, vamos botar ele lá enquanto eu faço as averiguações. Você vê, lá naquela época já tinha, né? Vou fazer uma diligência. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão. E repara como é que Paulo vai começar a ser tutelado pelo Estado, vai começar até a ser protegido. Porque a multidão do povo seguia clamando, mata-o, mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes grego? Porque o Paulo falou com ele em grego perfeito. Ele estava achando que o Paulo era um daqueles lá que fala aramaico. Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Aí ele perguntou, mas ele já viu que pelo grego não era o egípcio, né? Mas Paulo lhes disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se de pé nas escadas, estava subindo a escada lá para o que seria uma prisão, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... O capítulo termina agora. O Lucas também é bom nisso, ele deixa um suspense para o próximo capítulo, né? Dizendo, 2 pontos, acaba o capítulo. O que ele vai dizer aí para o povo está no capítulo 22, no início. Mas a questão é a seguinte. Primeiro, Paulo foi aluno de Gamaliel, que era o melhor orador da época e o que mais sabia as escrituras, né? Daí o Paulo ser um ótimo perseguidor de cristão. E o Paulo tinha aquela fala muito boa, porque ele estudou nas melhores escolas, ele tem uma formação boa, né? E ele tem uma oratória boa, ele fala bem grego e fala bem aramaico, porque ele é judeu também, né? A mãe dele era judia, né? O pai não, o pai era grego. E ele transita nesses 2 mundos com facilidade, de tradições, de fala. E o que acontece é o seguinte, como nesse átrio que eu estava descrevendo é onde todo mundo se encontra, e era a maior parte homem, é claro que de vez em quando saía um arranca-rabo. Aí o que Roma fez? Já botou uma cadeia, um representante do Estado, do lado da sinagoga, com vista para o átrio, esse átrio que todo mundo circula. Então, quando começava um auê, tinha um túnel que ligava lá a cadeia ao átrio. Então já apareceram, aqui não diz, mas em outros relatos diz, que mandaram 200 soldados lá para resolver esse negócio. Por isso que conseguiram salvar o Paulo. Mas vê, não é uma coisa ruim não. Porque aí salvaram o Paulo, porque nessa daí o Paulo ia ser morto. Tá? E aí eles estão levando Paulo, que aí agora eles vão por cima, vão subir uma escada para ir lá para a prisão,
E é dessa escada que Paulo vai falar em aramaico. E aí o povo fica até assim sensibilizado, né? Vamos ouvir o que ele tem para dizer em defesa dele. Mas o povo já está insuflado lá pelos fariseus, pelo povo da sinagoga. Embora os discípulos tenham ressaltado que havia milhares de cristãos convertidos do judaísmo para o cristianismo. Né? Ele fala, apesar dos milhares convertidos, o povo aí estão disseminando coisas sobre você, que são esses falsos testemunhos através dos quais o Jesus foi crucificado. Então eu espero vocês aqui na próxima semana, né, no próximo sábado, para podermos apreciar o capítulo 22 e está chegando ao fim. O capítulo 28 é o último capítulo, tá? Então está chegando ao fim dessa saga epopeica do Atos dos Apóstolos. Obrigado, uma boa semana na paz do Cristo, graças ao bom Deus.